O que Deus inclinou meu coração sobre essa palavra, como inclinou sobre a série das igrejas de Apocalipse, é que a mensagem que esses homens carregaram são uma mensagem que Deus quer ecoar no nosso coração para esses dias. A mensagem que os profetas menores comunicaram no passado, Deus está trazendo como uma verdade a ecoar no nosso coração urgente no presente. Então hoje nós vamos falar sobre o profeta Joel. A mídia pode colocar aqui o slide, por gentileza. E eu quero convidar você a abrir em Joel, capítulo de número 2. Pode permanecer assentado. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Joel, capítulo de número 2. A partir do verso de número 12. Que diz assim a palavra do Senhor. Encontraram Joel aí, gente? Está na Bíblia aí. Lá no finalzinho. Esses livros vão ser difíceis o pessoal achar. Daqui a pouco chega Obadias. Uai, quem é Obadias? Está aí no final da Bíblia aí. Logo depois dos profetas maiores, vem os profetas menores. Lembrando que profetas menores não é por menor importância, mas por menor quantidade de conteúdo produzido. Por isso que são chamados de profetas menores. São livros menores, então foi catalogado assim. A partir de Oséias segue até Malaquias. Então Joel, capítulo de número 2, verso de número 12, diz assim. Vamos ler, então as versões são diferentes, mas vamos ler o 12 juntos. Vamos ler o verso 12 juntos, depois eu sigo. 1, 2, 3 e... Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. 13 segue dizendo, rasguem o coração e não as vestes. Voltem para o Senhor, para o seu Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia, ajunta os anciãos, reúna as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Verso 17, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem. Chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então, diga comigo, então, o Senhor mostrou zelo por sua terra. Vamos lá, e teve piedade do seu povo. Agora, verso 25 a seguir, para finalizar, diz assim, mesmo capítulo 2. Vou restituir ou vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Verso 28 e 29, vamos ler juntos? E depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. Sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento sobre os sobreviventes para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Já oramos, uma vez mais pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da sua preciosa e poderosa palavra em nome de Jesus. Mantenha esse texto bíblico aí aberto, marcado, para que a gente possa consultar alguns versículos durante a ministração. Profeta Joel é um dos profetas desses livros chamados profetas menores, que é um profeta chamado profeta do avivamento.
Eu comecei a observar na história dos avivamentos, tanto da Bíblia, que aconteceram na Bíblia, quanto na história do cristianismo no decorrer dos séculos. E tenho percebido que os grandes avivamentos da história aconteceram em tempos de intensas crises morais e espirituais. Todos os avivamentos que marcaram a história, ecoaram pelo mundo, eles foram precedidos, eles vieram de um ambiente de crise moral muito, mas muito forte mesmo. Eu estava lendo um livro que citou Richard Owen, em que esse homem afirma que existem pelo menos quatro fatores que precedem o avivamento. E dentre os quatro fatores que precedem o avivamento, ele coloca como um fator primário, primeiro fator, o declínio espiritual e moral. Então guarde isso é importante entender. Todos os avivamentos foram precedidos por tempos de crise moral e espiritual gravíssimas. E outros tipos de crise, mas guarde isso. Eu estava lendo sobre o reavivamento que aconteceu na Inglaterra no século XVII, a primeira metade do século XVII. A Inglaterra estava num declínio, numa fase, numa condição moral assim, deplorável. O povo era marcado por vícios. A população era dominada por vícios. Então, prostituição, embriaguez, violência, era algo muito, muito, mas muito comum no meio da sociedade nessa primeira metade do século XVII. Tanto que historiadores narram que a cada 6 casas, olha como era terrível, a cada 6 casas, uma era prostíbulo nesse período. Agora você imagina, num quarteirão, devia ter talvez duas casas, o vizinho ali tem um prostíbulo, outro tem prostíbulo. De tão terrível que estava a nação naquele período. E não só terrível moralmente, uma sociedade sem Deus, mas também um declínio espiritual, uma condição espiritual deplorável. Tanto que narra-se que nessa época os pastores pregavam sermões sem vida, sem viver o que pregavam. O que você vai ver que não é a realidade, está tão distante da gente. Os pastores pregavam sermões frios. Os pastores e sacerdotes daquela época, né, a classe de líderes religiosos, muitos deles, de tão vexatória que já estava a situação, de tão pobre que estava moralmente, eles saíam dos púlpitos, pregavam as mensagens e muitas vezes sentavam nas mesas de bares para fazer jogos e se embebedar de forma descarada. Essa era a realidade da Inglaterra na primeira metade do século XVII. Mas Deus sempre deixa, né, Jacó, os remanescentes dele. Tinham homens, alguns poucos homens simples, humildes, mas homens que estavam orando pela nação. Homens que estavam comprometidos com a oração, com a pregação e com a santidade. E Deus, a partir da segunda metade do século XVII, começou a transformar de forma avassaladora, inexplicável, sobrenatural, derramando um avivamento sobre essa nação que estava praticamente perdida. Homens, por exemplo, que carregaram esse avivamento, John Wesley. Homens como George Whitefield, que nós conhecemos da história do cristianismo, da história da teologia. Homens que carregaram essa palavra, esse comprometimento, e viram, foram homens poucos, mas homens que carregaram isso e viram Deus sacudindo uma nação. Então, num tempo, o que eu quero trazer como luz? Num tempo de crise deplorável, moral e espiritual, foi um cenário que Deus fez surgir o avivamento. Citei agora há pouco, justamente sobre Richard Owen, dizendo que os 4 fatores que precedem o avivamento, um deles é o declínio espiritual e moral. Isso já começa, ou já deveria começar a gerar no nosso coração uma expectativa positiva, apesar de um cenário negativo, e entender que os grandes avivamentos da história nasceram no ventre de crise. Diga comigo, os grandes avivamentos na história nasceram num tempo de crise. Gente, as crises que tocam a terra, na verdade, elas precedem um avivamento que será gerado no céu sobre nós. O reverendo Hernandes chega a dizer uma palavra que resume tudo isso, dizendo: a crise é um prelúdio do avivamento. Eu lembro quando eu, na primeira igreja, muitos anos atrás, logo na conversão, antes de começar o culto, tinha um prelúdio, a orquestra tocando. Antes de começar o culto, tinha uma música, não é, Jacó? Você já tocou lá, o prelúdio. Então, antes de começar o culto, tinha o prelúdio. O que
o reverendo Hernandes está dizendo é justamente isso. Essas crises ferrenhas, ao mesmo tempo que seja ruim de se conviver, deve colocar sobre os nossos olhos expectativa de que um cenário está se tornando propício para aquilo que Deus vai derramar de especial de novo sobre a terra. Eu fico lembrando, por exemplo, do Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos era o quê? Era uma visão que Deus deu da condição moral e espiritual do povo de Israel para o profeta Ezequiel. Gente, é um ambiente gostoso de se estar. Imagina você num cemitério onde não tem os caixões, onde os ossos estão ali para cima, para fora. Os ossos estavam sequíssimos, ou seja, não eram nem secos, eram sequíssimos. Uma situação completamente irreversível, mas foi naquele cenário. Foi naquele ambiente ruim de se conviver, deplorável, em que a gente não vê mais esperança, que Deus fez com que o profeta vivesse um avivamento, e que aqueles ossos receberam vida, e se tornaram, pelo sopro do Espírito, um exército numeroso. Você vai entendendo. Eu fiquei pensando no dia de Pentecoste, precedido de crise moral e espiritual. Sim, mas Jesus não estava há pouco tempo atrás ali, poucos dias nas ruas de Galiléia e Jerusalém? Sim, mas o povo estava vivendo um momento de crise moral e espiritual terrível. Tanto que Jesus foi parar na cruz. Eles preferiram quem no lugar de Jesus para ser solto? Barrabás. Foi aquele momento onde eles preferiram Barrabás do que Jesus. Sabe por que eles preferiram Barrabás do que Jesus? Porque, via de regra, nós atraímos aquilo que mais nos agrada, o que mais nos parece, o igual a nós. Você vai ver, fofoqueiro anda com quem, gente? Atrás, você já viu? Quando aparece fofoqueiro, aparece um monte junto, sim ou não? Começa um cara a falar mal, um monte de gente para falar mal, ele arruma uns amigos na hora, não é verdade? É assim. Se a pessoa, por exemplo, um traficante, uma pessoa que mexe com isso, qual que é o ciclo de convivência dela? Igual a ela, sim ou não? Quem está entendendo? Por que o povo escolheu Barrabás? Porque Barrabás se parecia mais com eles do que Jesus. E por que, gente? É muito mais fácil uma sociedade sem Deus conviver com o pecado do que com a santidade. Por isso que escolheram Barrabás, prova de como estava deplorável o povo. É muito mais fácil você viver numa região, num cenário de conforto do que de confronto. Barrabás é o conforto, agora Jesus seria o confronto. Mas foi sobre esse cenário de crise moral e espiritual que Atos 2, de repente, um vento impetuoso sobre poucos em relação a uma nação, varreu aquele povo e algo sobrenatural chegou até nós. 2000 anos derramado lá, caiu sobre a igreja. O meu coração, nesses últimos dias, tem se enchido de expectativa ao olhar esse cenário. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um cenário de declínio moral e espiritual sem precedentes na história. Eu não sei quem já está entendendo o que Deus quer dizer. O que nós temos vivido nesses últimos tempos, você pode perguntar para qualquer papai e mamãe aí, se já viu as aberrações que nós vivemos hoje na época deles. Pode perguntar para o seu avô, pode perguntar. O que nós temos vivido é sem precedente. O carnaval desse ano, o tema acho que foi mais evangelístico, né? Mais sobre Jesus do que sobre tudo, caçoando. Tanto que aqui, Satanás vencendo, o juiz nega a retratação de escola por triunfo de Satanás sobre Jesus. Tipo assim, Satanás ganhou, entraram para poder a escola retratar. Não, o juiz deu a causa ganha para a escola. Deplorável. Jesus gay, Jesus não sei o quê, tudo coloca mulher, Jesus era o que eles divulgaram. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Isso aí para Jesus, gente, não é nada. Ele continua sendo rei dos reis, senhor dos senhores. Ele está sobre todas as coisas. Ele não é nada, não faz nem cosquinha, ele está no governo de tudo. Agora, isso declara a condição moral da nossa nação. Se não bastasse, quais as músicas que mais tocam, que mais rodam, que mais ganham amplitude? As mais promíscuas e perversas. Antigamente eram as músicas com letras bonitas, não sei o quê, tal. Hoje, qual que é? Vai olhar qual que é mais. As mais promíscuas são as que dominam. As músicas, quais são os programas televisivos mais assistidos? De vida alheia, de pegação, de traição, de palavrão. É isso, não é, gente?
A condição moral e espiritual do nosso tempo é deplorável, como era da Inglaterra, como era do Vale de Ossos Secos. Está entendendo? Você está entendendo? Olha só uma reportagem que saiu agora sim, no início do ano, desse ano. Muitos devem ter ficado sabendo, né, dessa reportagem, eu anotei aqui. Foi no dia 29 de janeiro de 2023, 29 de janeiro. Saiu no G1, eu coloquei até o link aqui, que colocou lá, 380 pessoas fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas HC, na Universidade de São Paulo, na USP, na capital paulista. Desse total que fez essa mudança de gênero, de sexo, 100 de 380, 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade. A Helena vai fazer 3. 4 a 12 anos de idade. 180 são de 12, ou de 13, melhor dizendo, a 17 anos. Ou seja, e depois, a partir de 18 anos, só 100. Dos 380, a maioria eram menores de idade. E ainda financiado, né? Liberado, criança. O que nós estamos vendo? Uma condição moral e espiritual desse tempo deplorável. É ruim de conviver nesse vale de ossos secos, terrível. Você está no shopping, você vê a reportagem de escola, você fica com medo, às vezes, de colocar os seus filhos. Para estudar nas escolas, para ir em ambiente, sim ou não, gente? É um cenário ruim. Mas, ao mesmo tempo, lembra do que aconteceu na Inglaterra? Lembra do que aconteceu no dia do Pentecoste? Lembra na palavra de Joe Warren, declínio moral e espiritual? É um cenário propício para um derramar poderoso do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. Nós estamos, e só não vê quem não quer, porque nós estamos num cenário e num tempo onde está havendo uma manifestação de Deus sobrenatural nesses últimos dias. O que Deus está fazendo é porque o cenário está preparado para aquilo que Ele há de derramar. Se abrir uma janela, preste atenção, no decorrer da história, no tempo que nós estamos vivendo, eu creio que se abrir uma janela na história para a manifestação do novo de Deus. Essa foi a ministração que nós ministramos no culto da virada, e nós temos visto Deus tornando essas palavras que Ele mesmo inspira, como realidades proféticas cumpridas. Irmãos, quem teve aqui alguns poucos cultos atrás, que nós falamos no início do ano, melhor dizendo, e eu falei isso no domingo passado, se não me falha a memória, Deus nos usando pela graça dEle, para dizer que as faculdades é que teriam medo de receber os nossos filhos, e não nós teríamos medo de enviar os nossos filhos. Quem ouviu essa palavra aqui? E você está vendo o que está acontecendo em Asbury? Você está vendo o que está acontecendo na faculdade? Deus está levando os filhos da luz, e as trevas estão sendo dissipadas, porque chegou o tempo do mover. Pode aplaudir a Ele, para a glória dele. Chegou um tempo de um derramar poderoso do Espírito de Deus sobre o seu povo. Se nós ficarmos desalinhados, o André pode vir aqui, se nós ficarmos desalinhados, nós vamos perder essa janela de oportunidade. Deus está plantando os nossos pés sobre esse cenário fétido, ruim de se ver, desconfortável, triste e assustador, mas não para a gente ficar contemplando, não para a gente ficar como espectador, mas para a gente se levantar como profetas dessa geração, porque vale de ossos secos vão se tornar exército numeroso. As trevas nunca prevaleceram contra a luz e nunca prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Por causa da igreja? Não, por causa do cabeça. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é todo poderoso, e agindo Ele, ninguém impedirá. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu irmão,
O Senhor está nos chamando. Charles Finney diz assim, a maior necessidade dos nossos dias é do poder do alto. É do poder do alto. Uma igreja fraca não consegue combater as forças do mal. Uma igreja mediana, uma igreja medíocre não consegue. Mas uma igreja revestida do poder do alto, ela é imparável, ela é implacável. As portas do inferno é a igreja que vai avançar, e ninguém pode parar o que Deus já gerou nos céus, e já não vai fazer não, já está fazendo nesses últimos dias sobre a terra. Porque tarda o grande avivamento, o pleno avivamento. Te aconselho a ler esse livro. Leonard Ravenhill, ele diz: milhões de pecadores irão experimentar o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o contato com o fogo do Espírito. Chega de ser espectador, chega de queimar, lembra que queimar uma chaminha por Deus. É tempo da gente incendiar essa nação, porque milhões, Deus nos te colocou para ser espectador. Olha lá o que o carnaval está fazendo, olha lá o que está acontecendo. Meu irmão, Deus nos chamou para poder ser tomado por esse fogo do Espírito, para que as pessoas não sejam lançadas no fogo do inferno. Aí a gente já tem todos esses relatos. Você bate o olho no livro de Joséias, no livro de Joel, o profeta do avivamento. Você lê, são 3 capítulos. Você vai ver que esse povo estava vivendo uma crise terrível, que tocou não só as esferas morais e espirituais, mas até mesmo financeiras da terra. Se você olhar aí, você que está com a Bíblia aberta, você pode perceber, esse profeta é um profeta do avivamento, porque ele fala: e derramarei do teu espírito sobre toda a carne. O que quando veio o avivamento em Atos 2, o Pedro na pregação citou esse texto. Então ele é o profeta que carrega esse avivamento de Atos 2. O mesmo Espírito, esse Espírito que o profeta falou que seria derramado, foi o Espírito que se derramou e que chegou até nós. Então você vai ver, por exemplo, olha o contexto. O verso de número 4 diz que havia um enxame de gafanhotos que varreu a nação, acabando com a estrutura econômica deles, porque era uma cultura agropastoril. Então está aqui: o que ficou da largata o gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto a locusta comeu, e o que ficou da locusta o pulgão comeu. O que ele está falando aqui? Vinham várias nuvens de gafanhotos, de espécies diferentes, e comiam o que só um deixava para trás, o outro comia. Pegava um pomar e entregava um deserto. Então o povo começou a passar uma dificuldade, uma crise da agricultura terrível. E se não bastasse, se você ler Joel, capítulo de número 1, verso de número 18, nos fala que essa crise não ficou só na agricultura, ficou também na pecuária. Que diz assim, como geme o animal, as manadas de gados estão confusas porque não tem pasto. Ou seja, sem comida, o gado morre. Começou uma crise tocar na agricultura, uma crise tocar na pecuária, automaticamente o povo começa a passar fome. Se não bastasse, o verso 20 nos fala de uma outra realidade, de cenário de crise. Verso 20, também, Joel 1:20, também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram. Ou seja, uma crise hídrica. As plantas devoradas pelos gafanhotos, que foi semelhante à praga enviada como um juízo de Deus lá no Egito, na libertação do povo do Egito. Os gados começam a morrer. Há uma falta de água. Joel capítulo 1, verso de número 12, nos fala que até mesmo há uma crise de sobrevivência, porque o que eles estavam plantando automaticamente não estava frutificando. Diz assim, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Tudo que eles plantavam não estava mais produzindo, uma crise econômica terrível. O verso 17 nos mostra uma crise financeira. As sementes apodreceram debaixo dos seus turrões, os celeiros foram assolados, as reservas financeiras acabou. Crise profissional. Tudo isso sob uma permissão de Deus. A igreja também estava em crise, sim. Joel 1:9 nos fala que como eles, a forma de cultuar deles era entregando vegetais, frutas e animais em sacrifício. Como não tinha isso, não havia mais o culto. Porque para eles, naquela época, o culto era através do sacrifício. Então a igreja começou a sofrer na sua adoração. E uma crise moral
estava instalada na nação que se chamava povo de Deus, onde você vê em Joel 1:5, que há uma palavra de Deus, Joel 1:5, para os bêbados. Então a palavra assim, ó, despertai-vos bêbados e chorai. Está falando para o povo de Deus. Ou seja, a embriaguez estava no meio dessa nação. Há uma crise moral ferrenha na vida deles. Joel 2:12 é uma chamada para o povo se voltar, ou seja, esse povo volta para Deus, porque esse povo espiritualmente estava longe de Deus. Observe o cenário do profeta do avivamento. Qual o cenário que ele está? De crise. E Deus usa essa crise do profeta, essa crise, para falar do dia do Senhor. Vai vir o dia do Senhor. Essa praga que vocês estão vivendo é uma praga que só mostra que vem um dia mais difícil de se lidar e que vocês precisam estar preparados. Se você estudar na IBD, você vai estudar com detalhes sobre isso, que não dá, eu só vou trazer as aplicações aqui. Mas o capítulo 1 fala dessa praga dos gafanhotos que eu acabei de mencionar. Provavelmente a profecia de uma invasão da Síria que vai vir. E esse dia do juízo em que todos nós teremos que estar diante do Senhor foi proferido pelo profeta Joel. Qual que é a suma desse dia do Senhor? É chamar o povo para estar preparado para esse dia. Ou seja, não espere Deus falar de qual forma mais que Deus precisa falar para você precisar ficar preparado. Para você e eu se alinharmos. Olha só, Israel. A crise está instalada em todo lado. Os sinais estão gritantes. Você continua vivendo a vida como se nada fosse acontecer. O dia do Senhor vai vir. Eu estou sacudindo as estruturas financeiras. Eu estou sacudindo as estruturas da terra. Eu estou mostrando na mídia. Eu estou trazendo para vocês todos os relatos. E você continua andando da mesma forma. É tempo de voltar. Essa é a chamada de Deus, através de Joel para o povo e para cada um de nós. Será que até quando Deus vai ter que sacudir áreas da sua vida para você se posicionar diante dele? Nós precisamos viver, irmãos, o servo de Deus precisa andar na vida alinhado com Deus. Porque o dia do Senhor a gente não sabe quando virá. A gente precisa estar como aquelas virgens, as 10 virgens, 5 nécias e as 5 prudentes. A gente precisa estar o tempo todo com o azeite na botija. A gente precisa andar preparado, essa é a chamada de Deus. A gente precisa andar alinhado, porque quando o dia do Senhor chegar, como que eu vou estar? Da forma como todos os dias eu vivo, já andando na presença dEle. Bom, para a gente poder caminhar para as aplicações finais. O profeta do avivamento nos mostra, ele traz uma palavra de Deus de como o povo deve se preparar para receber esse derramamento do Espírito. E através da palavra que Deus colocou nos lábios dele para entregar para o povo, nós aprendemos princípios para vivermos nesse tempo de crise que já se instalou, um tempo de avivamento, o que nós precisamos viver para não perder essa janela de oportunidade de viver o novo de Deus. Abre comigo aí para a gente finalizar, eu vou só fazer essas pontuações. Joel capítulo 2, verso 12. O texto diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz quem? Diz o Senhor, convertei-vos a mim. Algumas versões estão o quê? Volte-se para mim. Nós nunca viveremos esse avivamento sem nos posicionar. Essa é uma palavra que Deus tem falado, né, pastor Tiago, na igreja, desde o acampamento, né, Valério, de forma muito pontual. Volta é o quê? Eu já tive a experiência, por exemplo, ali a Helena às vezes está na calçada ali da igreja, a Helena às vezes está ali brincando, aí ela corre para o lado da rua, Helena, volta, dou um grito já alto, volta, porque se ela não parar e voltar, ela pode chegar na rua e acontecer uma tragédia. Então aí eu dou um grito às vezes,
Helena, volta. Porque senão ela pode incorrer numa tragédia, morrer, se ela continuar nesse caminho. Aí Deus está fazendo isso através de Joel, através das circunstâncias, das crises, falando: meu povo, volta. Se você continuar nesse caminho, você pode viver uma tragédia naquele dia do Senhor. Volta. Deus usa o profeta para alertar os sacerdotes, a chamar o povo para um posicionamento, a uma mudança de rota, a uma volta para o caminho do temor e obediência. Era necessário o povo tomar uma posição diante de Deus. Talvez você está aqui, participa dos cultos, gosta, chora, talvez por todo o ambiente, mas até hoje não tomou uma posição de fato diante de Deus. E não precisa o pai falar, a mãe falar, o pastor falar, o esposo falar, a esposa falar, apontar o dedo, porque o Espírito Santo ministra no nosso coração, dizendo: você precisa de tomar uma posição diante de Deus. E é urgente. Volta, Helena. Você precisa urgentemente, porque o dia do Senhor está próximo. Talvez você precisa voltar de ambientes que você não deveria estar indo, de conexões com pessoas que você não deveria estar fazendo, de certos lugares, de certos hábitos. Você está dizendo: volta! Não tem como viver um avivamento sem um posicionamento, uma posição de conversão, de volta ao Senhor. O filho pródigo, ele só voltou e desfrutou do banquete do pai quando ele de fato decidiu, ele se posicionou, caiu em si e voltou para a casa do pai. Senão ele jamais desfrutaria do banquete. Deixa eu falar, tem um banquete de Deus preparado para esse novo tempo, que se chama avivamento, meu irmão. Tem um novo tempo, mas para isso a gente precisa se posicionar e voltar. É uma chamada de Deus lá para a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor. Não tem a ver se eu estou na igreja, se eu toco na igreja, se eu me... não tem a ver, tem a ver com o meu coração. É Deus falando, é tempo de tomar posição. É tempo de se arrepender. Um genuíno arrependimento, ele é munido de um comportamento coerente, gente. Um certo escritor diz assim: a necessidade mais presente de nossos dias é de um batismo de santidade. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas se interessam mais pela teologia da prosperidade do que da teologia da santidade. Hoje a teologia da santidade lota as igrejas. A teologia da santidade repele as pessoas. Por quê? Barrabás. É mais fácil de conviver com o pecado do que com a santidade. Então o primeiro passo que a gente precisa dar, que o próprio Deus diz assim, ó: volta. Agora essa chamada de Deus é um volta, e Ele diz assim, ó: voltem-se para mim. Ou seja, é um voltar para... Vem para o colo aqui do papai, Helena, para intimidade. Intimidade não se constrói no público, intimidade se constrói no secreto. Eu nunca vou ser íntimo profundamente da minha esposa se eu estiver apenas num ambiente lá onde está todo mundo saindo, nos ambientes públicos. Quando que eu cultivo a intimidade com a minha esposa? Secreto. É dentro de casa, é dentro do quarto, é no ambiente, no dia a dia. Então não tem como eu dizer que eu tenho intimidade com Deus se eu não tenho um secreto com Deus. E aí é uma chamada de Deus para esse tempo de avivamento. É Deus falando: filho, tem que posicionar, e tem que ir para o secreto. O texto diz: volta e volta para mim. Essa intimidade com Deus é uma igreja que não se contenta apenas de receber conhecimento de Deus, mas quer conhecer o Deus na intimidade. Não é saber a respeito de Deus, é conhecer Deus na intimidade. Inclusive a palavra conhecer no original hebraico é um conhecimento de relacionamento de marido com esposa, de intimidade profunda. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Será que nós estamos com o coração preparado para receber e para viver o que Deus está fazendo nesse novo de Deus? Posicionamento, intimidade, o que mais? Intensidade. Ó, gente, o que a gente tem visto hoje, mais tem visto infelizmente, é crente, como diz a expressão, meia boca. Nunca viveremos o que Deus tem preparado para nós, sendo mais ou menos.
O texto diz assim, ó: volte-se, posicionamento. Para mim, intimidade. De todo o coração, intensidade. Profundidade na entrega. Isso que Deus está nos chamando. O texto diz, ó, de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto, intensidade. Por quê? O jejum é justamente você abrir mão de algo bom para desfrutar de algo melhor. O jejum é uma decisão de você abrir mão de comer do pão da terra para comer do pão do céu. Ou seja, é uma intensidade. É fácil fazer jejum, gente? Não. Intensidade. Busca. Deus está nos chamando para buscar de todo o coração. Eu disse, não sei se na semana passada, gente, 95%, ou que seja 99%, não serve. Deus te quer por inteiro. Buscai ao Senhor de todo o coração. Qual é o primeiro grande mandamento? Ame ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as suas forças. Ele quer uma entrega, e uma entrega completa, uma entrega intensa. Não é entregar o resto das nossas forças para Deus, o resto dos nossos talentos para Deus, o resto do nosso tempo para Deus. Isso declara a condição do nosso coração. Quem vive o avivamento se posiciona em intimidade no secreto e com intensidade. É tempo de a gente buscar o Senhor de fato, intensidade. Eu achei fenomenal uma frase de Stanley Jones, onde ele diz assim, ó, preste atenção: o maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo, nem o budismo, nem o islamismo, nem o hinduísmo, nem o materialismo, nem o romanismo, e tampouco o espiritismo. O maior inimigo do cristianismo é o subcristianismo. É o cristianismo mediano. É o cristianismo onde eu estou na igreja, mas não sou igreja. Eu sou espectador, faço da igreja um shopping, e não de fato um corpo, onde eu me envolvo, onde eu cumpro a missão, onde eu busco ao Senhor. Quem está entendendo diz amém. De todo o coração. Vamos acelerar? Vamos dizer juntos? Rasgue não as, mas o coração. Essa entrega, rasgar as vestes, o externo. O externo é fácil. Você projetar uma adoração é fácil. Levantar as mãos, pular é fácil. É fácil, é fácil. E ainda tem gente que não consegue nem fazer isso. Agora, o que Deus está falando deve ser uma entrega do coração. É rasgar o coração. É você se humilhar diante de Deus. É a gente buscar a face de Deus, rasgar o coração. Tanto que segue dizendo aqui, o texto diz: rasgue o coração e não as vestes. Volte para o Senhor com choro. Sabe o que significa? Quebrantamento. Gente, hoje nos falta lágrimas nos olhos. Sabe aquele texto de Mateus capítulo 5, onde fala: bem-aventurados que choram porque serão consolados, são os que choram pelos seus pecados. Hoje nós estamos confortáveis com os nossos pecados, nós choramos. Temos remorso, mas não arrependimento. Precisa se brotar lágrimas genuínas no nosso coração. A gente chora pelos melodramas da vida, por uma situação, um problema que passa, uma crise emocional. Mas qual a última vez que nós choramos pela presença dEle? Qual a última vez que nós choramos de fato e dizer: Senhor, eu falhei, me perdoa? Qual a última vez que nós choramos por buscar a face dEle? E deixa eu te dar uma boa notícia: um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. O Senhor não resiste. O Senhor resiste o soberbo. Entende só? O Senhor resiste o soberbo, mas o quebrantado o Senhor concede a sua graça. Sabe o que quer dizer? Quem tem um coração quebrantado, o Senhor concede um favor imerecido, aquilo que você não merece, aquilo que você não pede, aquilo que você não imagina, mas Ele vê o seu coração e Ele derrama sobre ti. E o Senhor tem visto corações neste lugar assim, corações que estão clamando pela presença dEle, corações sedentos pela presença dEle. Deixa eu te falar, se prepare, porque o Senhor vai derramar sobre a sua vida algo que você nem imagina. Graça do céu virá sobre a sua história, graça do céu virá sobre o seu secreto. Olha, eu quero liberar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nessa última semana sobre vidas aqui. Tem pessoas que vão viver no secreto uma presença.
uma manifestação da glória de Deus maior do que ela viveu em qualquer ambiente público. Deus está dizendo, por isso Ele está chamando a igreja para o quebrantamento e para a intimidade. Sabe o que você já viveu em acampamento, que você já viveu em congresso? Deus está falando, se prepare, porque eu vou surpreender pessoas de coração quebrantado, derramando sobre o ambiente, lá na sua casa, da minha presença, da minha glória, de algo que você ainda não vivenciou. Se prepare, porque a sua casa se tornará um ambiente da manifestação do poder, da glória e da presença de Deus. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto Deus passando os olhos sobre os nossos corações e contemplando os corações sinceros e quebrantados dessa casa, que estão buscando a face dEle, e a sua busca não será em vão, porque a palavra do Senhor nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e vem mais, e farei mudar a vossa sorte. A sua entrega intensa, se prepare, vai mudar a sua realidade atual. A sua entrega intensa vai mudar o seu cenário atual. Oh Jesus, eu creio no despertar do Espírito. Posicionamento, vamos ler juntos? Posicionamento, intimidade, bem forte, intensidade, sinceridade, quebrantamento e oração. Não tem nenhum avivamento, nenhum, que não foi precedido por oração. Como está a sua vida de oração? Não tem na história. Não tem na história. Todo avivamento é precedido de oração. Charles Finney diz assim, sem muita oração e lágrimas, não haverá avivamento. Não haverá avivamento. Somente a oração, gente, pode sacudir o coração dos homens. Somente a oração. Que o diabo mais teme é um crente de joelho, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Você não sabe o que Deus pode fazer através de um homem consagrado a Ele. E o que a gente tem visto é que a gente tem falado muito sobre oração, mas a gente tem praticado pouco, sim ou não? Não, vou orar. Não, pode deixar que eu oro. Aí põe no grupo lá, ora, vou orar, estamos juntos. Vou. Será que está orando? Para que a gente possa viver de fato um genuíno avivamento, eu preciso voltar para Deus, para o Senhor, de todo o coração, com toda a sinceridade da minha alma, rasgando as vestes, não rasgando as vestes, mas o coração, com choro, jejum e clamando ao Senhor. Isso prepara o ambiente, porque o ambiente de crise já está anunciando e vai acontecer. Agora, a grande questão é de que lado que a gente vai estar quando isso que já está acontecendo chegar de forma ainda mais acelerada, vamos assim dizer, pontual sobre nós. De que lado? Aí, agora eu encerro mesmo. Quem me dá 5 minutos para encerrar aqui? Só para eu poder. Me dá 5 minutos para encerrar? 5, 10, 15, 25, 25. Vou encerrar. Ele fala, Deus fala, volta, tá. E depois disso, se você volta para o Senhor com intensidade, quebrantamento e sinceridade, Ele fala assim, depois disso, desse derramar, depois desse posicionamento, eu vou fazer o quê? Vou derramar. E aí eu olho, derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Não é só pastor, não é só homem que vai carregar essa unção, nessa graça. Onde tiver homem, mulher, você é alvo desse derramar do Espírito Santo de Deus. Ele não é restringido a um determinado gênero. Esse derramar do Espírito é sobre filho e sobre filha. Esse derramar do Espírito não é só sobre pais, mas é sobre filho e filha. Então às vezes a gente pensa, não, é só meu pai que já está casado, está velho, talvez não tenha nem tentação para a vida dele, não sabe de nada. Nossa,
que é para viver isso é minha avó, que tem um coque aqui, ó, e tem uma saia. É ela que vai viver, não, meu irmão. Não importa a hierarquia familiar, não importa se você é filho, se você é neto, se você é pai. E isso vai vir sobre filhos e filhas, vai vir sobre independente que seja a hierarquia familiar. Pais vão carregar a glória de Deus, mães vão carregar a glória de Deus, crianças vão carregar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque velhos e jovens sonharão. Não está restringido a faixa etária, não é para quem tem 60, 80, 100 anos não. O que eu estou declarando no poder do nome de Jesus é que nós veremos as nossas crianças cheias do Espírito Santo de Deus. O que nós já temos visto, né, Lázaro? É os nossos adolescentes que já estão queimando pela presença de Deus. É os nossos jovens incendiados pela presença de Deus. Então se prepare, não importa qual a sua idade, se o seu coração está alinhado, se o seu coração está preparado, esse derramar do Espírito vem sobre a sua vida. Agora não é só sobre faixa etária, também não depende da classe social, porque servos e servas, escravos e escravas também receberão desse Espírito. Não tem a ver com a sua condição bancária, não tem a ver com o seu cargo profissional. Talvez você fala, nós foi, mas se prepare, se o seu coração é quebrantado, há um derramar de Deus preparado para se manifestar sobre a sua vida. Você pode glorificar Jesus, você pode celebrar Jesus, você pode dizer para Deus, eu quero desse avivamento, eu quero desse Espírito, eu quero dessa unção, eu quero dessa graça. Pode, meu irmão, você pode clamar, fique à vontade, e se lembre, Ele derrama para quem entrega com intensidade. Aproveita o ambiente, e entrega com intensidade. Fique à vontade, qual que é a adoração que você vai prestar para Ele agora? Qual que é a adoração que você vai prestar para Ele agora? Espírito Santo de Deus, vem sobre essa casa, como se tu vieste lá em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, não importa a nação. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Oh Jesus, Tu és lindo, meu irmão, pega isso aqui, ó. Filhos e filhas, pais, filhos e netos, crianças, adolescentes, juniores, homens e mulheres, profissionais liberais, empresários, pessoas iletradas, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. O que está acontecendo lá em Asbury pode acontecer aqui. O que aconteceu em Jerusalém já chegou até aqui. O que aconteceu na Inglaterra vai tomar a tua vida. Esse ambiente é alvo da presença dEle, é alvo do derramar dEle. Se você crê, levante as suas mãos, e clame ao Senhor. Eu quero convidar o louvor para vir adorar Jesus com a gente aqui. Espírito Santo, adora Ele. Nós estamos num cenário de crise, pastor Tiago, de crise moral, de crise espiritual. Sacerdotes que estão prostituindo altares, músicos gospel famosos que estão prostituindo os altares. O declínio moral e espiritual é terrível, mas existe um remanescente. Existe. E não importa o número, importa o coração. Não é toda Jerusalém, é 120, oh glória, que estão no cenáculo. É só 120 e vai em milhões. É só 120, mas 120 cheios. Seja cheio da presença. Se posicione hoje, se arrependa hoje, se santifique hoje, busque a Jesus como você nunca buscou Jesus. Busque. Aonde está a tua intensidade? Independente do seu temperamento, entrega o seu melhor para Deus agora. Independente do seu temperamento, comece a buscar a face dele. Deixa as lágrimas brotarem.
nos seus olhos, como fruto de um coração quebrado na presença dele. Oh Jesus, tem gente derramando vaso de alabastro, quebrando vaso de alabastro aqui. Deus está dizendo: você é como um vaso de alabastro, está sendo quebrado, mas o meu perfume está exalando sobre essa geração através da sua vida. O perfume da sua adoração está alcançando outros ambientes, está contagiando quem está próximo de você. Espírito Santo de Deus, eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite, você que está entendendo o que Deus está fazendo, você que quer participar disso. Eu sei que todos às vezes querem: pastor, eu quero participar, mas eu sei que tem pessoas aqui que há um chamado de Deus, há um clamor, um coração que vai fervendo no peito mesmo, dizendo: Senhor, eu quero isso, eu quero com intensidade, eu quero com jejuns, eu quero com lágrimas, eu quero viver, ó Deus, eu não quero perder essa janela que o Senhor abriu na história para viver o que o Senhor tem para derramar sobre nós. Eu quero convidar você, sobre essa canção, a deixar o seu lugar. Talvez você vai vir aqui à frente para declarar posicionamento, uma volta ao caminho ao Senhor, uma volta para a casa do Pai. Talvez você vai vir aqui à frente como uma decisão de buscar Ele de uma intensidade, num nível de intensidade diferente. E se prepare, porque o Senhor vai derramar sobre ti algo novo. Ele vai te dar uma porção aqui nessa noite, mas vai ter algo maior lá na sua casa, porque você vai nutrir a intimidade. E olha só, a intimidade é um caminho sem volta. A intimidade é um caminho sem volta. Por isso que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. É impossível. É impossível você ser marcado pelo selo do Espírito e sentir confortável em qualquer outro ambiente que não seja um ambiente que carrega a presença dele. Quem vai participar desse mover? Quem vai participar? Oh meu Deus, oh Jesus, os resultados, e todo que clamar o nome do Senhor será salvo. Você vai ver salvação. Você vai receber poder espiritual. Eu quero estender a palavra que Deus me deu no primeiro culto. Mas Ele está me trazendo à mente aqui de novo. Sacerdotes do lar, se posicione para esse novo tempo. Sacerdotes do lar, se posicione sobre esse novo tempo. Porque existe algo que Deus quer derramar na sua casa. Ele está te chamando para ser esse canal dele para fluir sobre os seus filhos. Ele pode fazer independente de você? Sim, Ele pode fazer. Mas Ele está te chamando para viver isso com a sua família. Sabe por quê? Porque a mulher, o marido é a cabeça da mulher, e Cristo é a cabeça do marido. A mulher vai receber aquilo que o marido vai receber de Deus, e aquilo que o seu esposo vai receber de Deus vai derramar sobre a sua vida. Então há um chamado de Deus. Sempre a gente ouve de despertamentos de mulheres que fazem com que Deus manifeste, ou através de mulheres a casa seja incendiada. Mas Deus, nessa noite, o primeiro culto e agora, traz essa orientação para vidas e homens e sacerdotes. O fogo do Espírito que será derramado sobre a sua casa, Ele te chama para esse posicionamento. E aí Ele vai derramar sobre você, vai tomar conta da sua esposa, e os seus filhos serão abençoados através da experiência que você vai viver com Deus. Eu sei que é difícil de se ouvir e de se viver esse chamado, mas eu faço aqui com todo o temor no meu coração. Há uma chamada de Deus. Às vezes o ativismo, as responsabilidades nos roubam disso. Mas quantos avivamentos na história nasceram de homens profissionais liberais
carregar avivamento não só para a sua casa, mas para uma geração. Mude, sapateiro. Charles Finney, advogado. Jesus, o senhor está fazendo na faculdade, o senhor nem fez na igreja. O senhor quer fazer além das esferas eclesiásticas. Então, se você, sacerdote, está entendendo isso, fique à vontade. Se você quiser se prostrar diante de Deus, entendendo como Deus falou com você, não apenas o que eu estou falando, mas entendendo como voz de Deus confirmando isso sobre o seu coração. Eu quero convidar você a ficar, se posicionar aí. Se você quiser dobrar os seus joelhos, colocar a mão, enfim, manifeste isso diante de Deus. E eu quero, nesses últimos minutos aqui agora, esse povo que está aqui na frente, sedento pela presença. O cenário está propício e você é alvo dessa manifestação. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Abre os seus lábios agora. Comece a fluir. Comece a fluir. Deixa Deus colocar uma oração na sua boca agora. Tem dom, começa a fluir nos dons. Deus vai renovar aí o seu dom. Deus vai renovar. Deus vai tocar na sua boca aí, ó. Deus vai tocar na sua boca aí, ó. Deixa Deus tocar nos seus lábios aí. Deixa Deus tocar nos seus lábios. Começa a falar com Ele. Deixa Deus. Esqueça nesse momento de quem está à sua direita e esquerda. Deixa Deus tocar nos seus lábios. Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus lábios são impuros, mas há uma brasa de Deus tocando a sua boca, porque Ele vai transformar nessa noite lábios impuros em lábios de profetas. Isaías, tu tem lábios impuros, mas os seus olhos me viram, e eu toco com brasa viva. Os seus lábios impuros se tornarão lábios de profeta. Filhos e filhas profetizarão. Jovens terão visões. Os velhos sonharão. Sonharão. Espírito Santo, Espírito Santo, cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante, cante, adore, adore. Quero convidar o pastor Tiago para fazer essa oração final para essas pessoas que estão aqui à frente. Orar para que Deus, para que o Espírito de Deus vira o nosso coração com uma ferida de amor por Ele. Tome os diáconos dessa igreja, tome os voluntários dessa igreja, tome as crianças dessa igreja, tome esses intercessores que estão na brecha, derrama renovo sobre eles. Tome os empresários e enche do Espírito Santo. Toma os alunos, toma os alunos, toma os funcionários, toma Jesus, toma os corações, toma os pais, toma os filhos, toma os avós, toma os teus ministros, toma esse altar. Essa casa é tua, o nosso coração é teu. Vem!